Nesse vídeo nós vamos ver como cadastrar um colaborador e preencher todo o seu perfil. Então eu vou entrar no sistema com a minha senha. Eu tenho aqui na opção no menu colaboradores, eu tenho essa opção aqui de cadastro de colaboradores. Eu entro aqui, eu já tenho aqui alguns colaboradores cadastrados. Qual é a maneira mais efetiva de eu fazer esse cadastro? Normalmente, nem todo mundo vai ter acesso a todos os cadastros de todos os colaboradores, né? Quem vai ter acesso a tudo vai ser a pessoa dos recursos humanos. Então, o caminho mais tranquilo é assim. Eu insiro esse colaborador, eu que sou da área do RH, que sou da área que tenho acesso aí a todos os colaboradores. Então, vou colocar aqui colaborador Elias. Coloco o nome dele, Elias da Silva aqui. Coloco que ele está ativo, escolho a foto dele no meu banco de dados, tá? Aqui não vou ter nenhuma foto, coloco a foto dele, aí eu coloco aqui qual é a política de segurança que já foi estabelecido no sistema, isso é importante. Então aqui eu coloco aqui teste, então eu tenho um cadastro, eu tenho outro vídeo explicando sobre isso, e eu simplesmente confirmo essa informação. Então ele já está cadastrado aqui no sistema, só que ele não tem nenhuma informação ainda, né, de todos esses modos, de todos os núcleos dele, né, os dados cadastrais, núcleo, então não vai ter nada. Os dados cadastrais é o RH que vai fazer, que são informações referentes à entrada dele na empresa, então a parte de endereçamento, a parte do contato e tal. Os outros opções, normalmente quem vai fazer é o líder dele, quem é o responsável por esse colaborador, que é todas essas outras opções, núcleo casa, núcleo profissão, perfil e tal. E normalmente a pessoa não vai ter acesso a essa opção, que aqui aparece todos os colaboradores. Então qual é a melhor maneira de eu estar fazendo isso? Eu que sou responsável pela área de recursos humanos, eu tenho essa opção aqui que é montar uma entrevista. O que é uma entrevista? É uma entrevista interna dentro da empresa, que eu vou sentar com o meu colaborador um a um, vou conversar com ele para pegar essas informações sobre o perfil completo dele. Como é que eu faço para montar então essa entrevista? Eu entro aqui eu já tenho 3 montadas, 2 estão encerradas, uma está em aberto. É muito simples, eu insiro uma entrevista, eu coloco que ela está ativa, quando ela vai ser feita, qual é o período dela. Então, por exemplo, ela vai ser do dia de hoje, aqui aplica, e vai ser até o final da semana que vem, então dia 20, aplica. Eu coloco quem é o responsável, quem é a pessoa que vai fazer. Então digamos que é a Sueli que vai fazer essa entrevista. E aqui eu vou colocar quais os colaboradores que ela vai entrevistar. Então ela vai entrevistar, por exemplo, a Ana, e ela vai entrevistar também o Thiago. E aqui eu posso colocar quando. Então a Ana vai ser no dia 13, vai ser às 8 horas. Então eu coloco aqui às 8 horas. E o Thiago vai ser na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 16, vai ser às 14 horas, por exemplo. 0 minutos aqui. Então eu coloquei aqui os dois. Confirmo. Então eu montei uma entrevista. Quando eu entro quando a Sueli entrar com a senha dela e ela vir nesse módulo aqui, vai aparecer aqui para ela. No caso aqui apareceu a minha entrevista. Então aqui está aparecendo assim, ó, que eu tenho uma entrevista no período do dia 12 ao dia 27 com 3 colaboradores. Eu já fiz de 1, ainda falta 2. Eu entro aqui, então eu vou fazer a outra entrevista. Eu entro aqui, digamos que hoje é dia 16, 9 horas, eu vou fazer a entrevista com o Thiago. Aqui eu tenho cada núcleo para me preencher. Então eu tenho aqui o primeiro núcleo casa. Eu abro aqui e vou conversando com o meu colaborador, né? O estado civil pode ser que já venha do RH, né? Mas aqui eu coloco o cônjuge, alguma observação que tenha. Aí eu começo a conversar com ele, onde ele nasceu, porque saiu da terra natal, se caso ele não tenha nascido na cidade de Sorocaba ou na cidade onde está a empresa, né? A família de onde veio, e assim eu vou com todas as informações, nome do pai, nome da mãe, as informações se é vivo ou não, se tem irmãos, não tem. Então esse é o núcleo casa, se ele tem filhos, o nome dos filhos, tal. Eu tenho a parte aqui da profissão, então aqui o cargo dele, aqui eu começo com algumas já informações um pouco mais pessoal. Então, o que gosta mais da função atual, né, se gostaria de ir para outra área da função ou não. Então, eu vou respondendo cada pergunta do colaborador. Depois aqui eu tenho o núcleo perfil social.
E aqui também eu coloco se gosta de esporte, qual time que torce, o que mais gosta de fazer, por que se tem feito ou não tem feito, referente então ao seu perfil social. E aqui é que eu tenho por último daí, referente ao seu perfil pessoal, a parte de valores. Então eu tenho uma série de perguntas que vai me trazer referente a quais são os valores dele, tá? Isso, qual é o seu tipo de comunicação, até uma pergunta mais direta, quais são os seus valores, tá? Depois tem um treinamento específico sobre cada uma dessas perguntas para entender aonde vai chegar. Depois que eu fiz isso, aqui nessa parte de valores e nessa parte da primeira pergunta, eu posso pegar essas informações e trazer para cá de uma maneira estruturada, de uma maneira pré-cadastrada. Aqui é um cadastro livre, né? São informações livres que eu posso colocar, então eu posso colocar até abreviado, honestidade, valor à família, ele vai escrevendo os valores. Depois eu posso fazer num outro momento, colocar esses valores de maneira estruturada. Por que essa maneira estruturada? Porque depois o sistema pode fazer algum rastreamento, de eu colocar, por exemplo, eu quero saber quais são as pessoas que têm como valor pontualidade, ou que tem como valor tal. Eu posso cruzar com a função que está em aberto, por exemplo, para ver quem eu tenho na minha empresa que tem esses valores que para mim é importante uma determinada vaga. Uma vez que eu terminei tudo isso, eu também confirmo essa informação. Se eu terminei todos os módulos, eu venho aqui, clico que essa informação está concluída. Então a minha entrevista está concluída. Ele marca aqui que está concluída. Caso eu marquei por engano, eu posso vir aqui e desmarcar. Então essa é a maneira de eu ir preenchendo então, né, todos os dados, todos os núcleos que tem no cadastro dos colaboradores.